Vou conversar com o nosso analista de internacional, Lorival Santana, e vai falar também sobre esse momento que hoje a gente vê a tensão na Ucrânia, na fronteira com a Rússia, que vem aumentando, né? Inclusive com várias manifestações aí por parte dos principais líderes mundiais. Muito boa tarde, Lorival. Eu gostaria de saber o que é que pode acontecer caso Vladimir Putin realmente reconheça a independência dessas regiões separatistas aí dentro da Ucrânia. Boa tarde, Carla. Bem, em primeiro lugar, é o fim dos acordos de Minsk, né, que trouxeram essa trégua bastante irregular, que sempre não foi capaz de evitar que houvesse sempre um conflito de baixa intensidade na fronteira, mas pelo menos manteve esse conflito em baixa intensidade. A gente está vendo esse conflito se intensificar, se multiplicar o número de violações, de disparos de artilharia, de armas pesadas, etc. E em segundo lugar, o Putin estaria seguindo o seu roteiro, o mesmo roteiro que ele seguiu em 2008, quando invadiu a Geórgia. Foi exatamente assim. Ele distribuiu centenas de milhares de passaportes para os abcásios e os ossétios, duas minorias lá na Geórgia, incentivou-os a insistir na independência, em vez de aceitar a autonomia que o governo georgiano estava oferecendo. Eles então declararam a independência, o governo georgiano não aceitou e aí o Putin ordenou a invasão. E isso antes de fazer uma retirada, retirou tropas da Abcásia e 5 dias depois invadiu a Geórgia pela Ossétia. Eu cobri aquele conflito, é tudo muito parecido. Também em Luhansk e em Donetsk, ele distribuiu centenas de milhares de passaportes russos, então a justificativa seria de que ele estaria protegendo cidadãos russos. Ele já começou a preparar a população russa, algo que ele não vinha fazendo antes, mas a partir de sexta-feira as televisões russas passaram a mostrar imagens de crianças e de mulheres russas étnicas, né, de Donetsk indo embora para a Rússia e com isso então criando uma crise de refugiados, uma crise humanitária, né, e sempre culpando os ucranianos pelas violações do cessar-fogo. Segundo a emissora de televisão CBS americana, uma fonte da inteligência americana teria dito que o presidente Putin já ordenou aos comandantes russos que preparem então a invasão da Ucrânia. É claro que ele pode reverter essa decisão, mas toda a ambiguidade com que ele vem tratando esse convite do encontro entre ele e o Biden também demonstra que as intenções dele são de manter o mundo em suspense até o fim, aquilo que eu chamava na sexta-feira da dominância de escalada, né? Ele mantém o domínio, a iniciativa sobre todo o conflito político. Ele, mesmo segundo o Macron, ele tendo aceitado, o porta-voz dele diz que não há planos concretos e o chanceler Lavrov diz que a reunião poderia ocorrer se for conveniente e se souber com antecedência qual é o resultado. Ou seja, é o Putin dizendo, bom, eu só vou me reunir com o Biden se ele tiver algo de concreto para me oferecer e eu tiver as garantias disso antes. Já não tem mais interesse em se reunir o Biden, já conseguiu isso, um encontro presencial em junho e 3 encontros remotos desde então, Carla. E da parte dos Estados Unidos também, eles dizem que não haverá reunião se houver alguma invasão por parte da Rússia. A gente tem tanta coisa aqui para falar, Lorival, que olha, eu não sei nem por onde começar, porque também os Estados Unidos entregaram ao Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU uma informação que eles dizem ter obtido de que a Rússia elaborou uma lista de pessoas a serem mortas ou enviadas para campos de prisioneiros, uma lista que afetaria então os direitos humanos, por isso esse envio a Michelle Bachelet, que é essa alta comissariada. E o Kremlin diz que essa é uma mentira absoluta. O que você tem de informação sobre isso?
Bem, Carla, isso seria uma repetição do que aconteceu em 1939, quando os soviéticos invadiram a Polônia. Lembra-se que os nazistas alemães tinham invadido a Polônia, né? E alguns dias depois, os nazistas invadiram pelo oeste e os soviéticos invadiram pelo leste. E aí a primeira coisa que eles fizeram ao tomar o controle ali foi decapitar todos os líderes poloneses, né, que tinham se alinhado ali. Então isso tem sido sim cogitado por analistas de que eles poderiam fazer isso, né, de fazer uma decapitação do governo ucraniano com o objetivo ou de colocar um governo fantoche, né, um governo pró-russo, e em isso não sendo possível de manter, porque certamente poderá haver uma resistência muito grande da população e das forças armadas ucranianas, e o custo material e humano pode ser muito alto para a Rússia, pelo menos transformar a Ucrânia num estado falido, né, tornar o país inviável. Isso já atenderia a um objetivo do Putin de não permitir que um país eslavo, com características culturais próximas às da Rússia e vizinho da Rússia, se tornasse uma democracia liberal próspera, que é o que a Ucrânia está tentando fazer, né? Tentou se juntar à União Europeia, foi isso que deu início ao conflito em 2014, e também tentando se juntar à OTAN, que é algo que realmente agora está fora da mesa. Realmente a OTAN não deseja isso por causa das consequências, Carla.